Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius, Geografia aqui com vocês. Vamos a mais uma resolução e análise da questão do Enem. Essa aqui é Enem 2020 do modelo digital. No mundo como o nosso, por um lado marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes. E com elas, a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites. É aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, aparecem também os fechamentos, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Então, ele está falando num paradoxo, numa diferença do mundo globalizado, onde ele tenta ter cada vez mais fluidez, acabar com esses fechamentos, com esses muros, por que não barreiras, e a tentativa ainda de controlar a circulação das pessoas. Então vejam que em alguns blocos econômicos, principalmente na União Europeia, é que a gente vai ter essa circulação de pessoas ela mais aberta, mais livre, no chamado espaço Schengen. Tá? Mas vários países, eles tentam fazer esse controle de circulação de pessoas, por que não de produtos, a questão das taxas, das barreiras alfandegárias. Tá bom? E aí o comando vem dizendo o seguinte: o texto aborda um paradoxo marcante no mundo contemporâneo, que consiste na oposição entre, então ele já deu aqui a questão dos limites, das fronteiras, e o controle. Então, para ter uma maior fluidez nesse mundo cada vez mais globalizado, esse controle ele tem que ser cada vez menor. Em vez de fechamentos, nós temos que ter aberturas. Letra A. Blocos supranacionais e ineficiência do transporte. A gente tem blocos supranacionais, porém, a gente tem uma eficiência no transporte. Lembrem-se que o sistema de transporte é um dos que fazem agilizar esse processo de globalização. Letra B. Livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Então, a gente já vai aqui, a questão do livre mercado, mas que ainda existe uma construção dessas barreiras fronteiriças que justamente acabam controlando essa fluidez, tanto da circulação de pessoas, de mercadorias, talvez de pessoas seja até pior pelo fato da questão da xenofobia. Então não é qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que pode entrar num país desenvolvido facilmente. Então a gente tem a questão dos refugiados, a gente tem a questão da xenofobia sofrida pelos africanos, por que não nós sul-americanos, certo? Então essa construção de barreiras fronteiriças é que é o paradoxo desse mundo globalizado. Na letra C, ele vem falando sobre tecnologias da informação e desemprego estrutural. As tecnologias da informação, ele gera desemprego estrutural, porém ele não está falando na questão da tecnologia, ele está falando na fluidez, na entrada e a saída, na circulação de pessoas ou de mercadorias. Letra D, desconcentração industrial e concentração de capital. A gente tem uma desconcentração industrial, os países desenvolvidos cada vez mais procurando países subdesenvolvidos, emergentes, para justamente baratear o custo dessa produção, e uma concentração de capital nos países mais desenvolvidos. Porém, a questão não está pedindo essa parte de indústria, nem muito menos de economia. E letra E, redução da pobreza e aumento da desigualdade social. Tá? São coisas que a globalização não conseguiu, reduzir a pobreza e realmente vem aumentando a desigualdade social. Porém, aqui o texto, mais uma vez, ele vem falando de limites, de fechamentos, de controle de circulação de pessoas. Beleza? Então, ela vem falando sobre o acesso, a acessibilidade dessas pessoas nos diferentes países, tentando eliminar essas barreiras, essas fronteiras. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima.